Bom dia, uma terça-feira maravilhosa para você, que a doce, poderosa, amorosa presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra. Que hoje não seja mais uma terça-feira, que não seja um dia comum, que não seja esta apenas mais uma mensagem que você vai ouvir, mas que seja a mensagem que vai falar ao seu coração, que vai direcionar você, que vai abençoar você. Em nome do Senhor Jesus, que esta glória sobrenatural venha sobre a sua vida, que os anjos ministradores inundem, os anjos com espadas flamejantes, os mesmos anjos que estão aqui acampados ao meu redor, inundem o ambiente de glória onde você se encontra, que você possa ter fome por mais do sobrenatural de Deus, que você não se contente com o raso, porque Deus tem coisas muito maiores para fazer na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Então esta é uma mensagem curta, é uma oração curta, mas é poderosíssima para falar ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a proteção do Senhor venha sobre a sua vida. Eu abençoo o seu dia de trabalho, abençoo o seu ministério, abençoo a sua casa, a sua família, abençoo a sua saúde, abençoo a sua vida sentimental, que o Senhor Jesus possa trazer luz sobre cada problema que está na sua vida, sobre cada treva, que cada treva seja dissipada, em nome do Senhor Jesus, da sua vida, agora, em nome do Senhor Jesus, sejam amarrados todos os demónios. Eu dou uma ordem para que sejam amarrados todos os demónios e espíritos imundos que tentam contra a sua vida, que estão a distrair você, a trazer cansaço para a sua vida, a trazer cansaço, a trazer confusão, a trazer vontade de você desistir, a fazer você pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer equilíbrio para a sua vida. Amém? Que oração, já passaram 2 minutos e eu estive aqui só a orar, graças a Deus, mas a oração é a base de tudo. E hoje, por acaso, estava a ler no livro de Timóteo, não é? 1 Timóteo, a advertência de Paulo que devemos de orar por tudo, quando ele está a advertir Timóteo que ore por tudo. Então, ore pela sua casa, ore pela sua saúde, ore pelo seu trabalho, ore por todas as coisas. Não permita que só que seja o outro a orar por si. Você precisa de orar por coisas que você talvez já se esqueceu que não é para orar, pensou, já não preciso mais orar por isto. Bom, eu não sei para quem é que Deus está a trazer esta palavra de conhecimento, mas vamos aqui ao nosso tema. Nós temos aqui 7 dias, Deus colocou no meu coração não só 7 dias, até talvez mais tempo. Eu só preciso de uma confirmação do Espírito Santo de Deus, porque eu não gosto de fazer coisas para agradar o A, B ou C, ou dirigida pela minha força. Não, eu gosto de fazer as coisas dirigida pelo Espírito Santo. Então, estamos aqui a falar acerca dos fundamentos da sabedoria e houve uma confirmação da parte de Deus. Eu falei ontem, ontem foi a primeira mensagem. Houve uma confirmação da parte de Deus. Uma pessoa que serve a Deus, mandou uma mensagem a dizer, olha, devias de falar com as pessoas acerca de sabedoria. Eu estava em oração, e foi incrível, eu estava em oração a tentar entender que mensagem iria trazer, e foi muito forte. Então, este é um tempo de você buscar sabedoria. Eu creio convictamente que estas mensagens vão transformar a sua vida. Tudo é possível àquele que crê. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Deus tem muito mais. Não permita, em nome do Senhor Jesus, que a incredulidade tome conta do seu coração. Que Deus possa aumentar a fé, o amor e a esperança na sua vida. Então, ontem falámos Provérbios 1, hoje, e é lindo porque vamos falar muito de Provérbios. Provérbios de Salomão, que é onde nos ensina muita coisa acerca de sabedoria. Hoje vamos aqui Provérbios 2, 1 diz o seguinte, meu filho, presta atenção. E olha, eu ontem estava a ensinar numa aula às pessoas, aos alunos, que nós, preste muita atenção, vamos sempre ter oportunidade de ouvir a voz, de ouvir Deus a falar connosco. Sempre, não existe forma de Deus não falar consigo. Você é tão privilegiado neste tempo que você está a viver na sua vida. Houve ali um tempo que eles tiveram 400 anos sem ouvir a Deus, mas você tem uma Bíblia, e ontem estava a falar acerca de todas as Bíblias, tem o Novo Testamento,
isto é uma palavra de sabedoria também, tem sempre o Novo Testamento, ou seja, todas têm assim isto, Novo Testamento e tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, em todas estas palavras há aqui uma palavra de esperança para si. Há formas de Deus falar consigo e direcionar a sua vida. Mas o tema de hoje, dentro deste módulo, podemos chamar de módulo de mensagens, é o temor do Senhor. O princípio, ontem falámos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o que eu estou a falar é o que está escrito na Bíblia. Então, hoje vamos falar um pouco acerca do temor do Senhor. E aqui diz, meu filho, presta atenção às minhas palavras. Porquê é que eu estou a partilhar este testemunho de ontem da aula que eu dei? Porque muita gente acha que Deus não fala com eles, mas é porque a pessoa não entende como se Deus estivesse a falar para ele próprio. Deus não ia deixar aqui este livro, isto não é o livro da vida, não é o caminho, não é a verdade e a vida, não é as palavras de vida eterna, se o livro não fosse para si. Então, aqui diz, meu filho, você olha para esta palavra e você, se é uma mulher, é meu filho, Deus está a falar comigo, meu filho, Deus está a falar comigo. Se você for uma senhora, uma mulher feminina, minha filha, basta só trocar, minha filha, presta atenção às minhas palavras. Então, Deus está a falar consigo, através das Escrituras. Só que às vezes as pessoas só se ouvirem audivelmente, ou buscam, saltam de mensagem em mensagem, ouvem aqui, ouvem ali, e depois ficam com a mente toda confusa. Mas quando você pede ao Espírito Santo de Deus numa oração, Pai, fala comigo, dá-me uma direção, preciso de uma resposta para isto e para aquilo. Quando você faz isso, Deus vai falar consigo. Só que lá está, às vezes vem uma palavra forte de confronto e às vezes as pessoas não querem aceitar, mas quando você teme a Deus, você vai ter benefícios do temor a Deus, vai adquirir sabedoria, vai adquirir honra, vai adquirir prosperidade, muitas coisas, entende? Então diz assim, meu filho, presta atenção às minhas palavras e guarda os meus mandamentos como um tesouro. Guarda os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o seu coração no entendimento. Concentre o seu coração no entendimento. Às vezes as pessoas estão mais concentradas no problema e ficam ansiosas e estressados à procura de uma solução para o problema. Correm para aqui, correm para ali e não buscam primeiramente na fonte, que é a fonte que traz a solução para o seu problema. Então, se você se concentrar no entendimento, e diz assim, clame por inteligência e peça entendimento. No livro de Tiago fala aquele que não tem sabedoria, que peça ao Senhor, que Ele dá deliberadamente. Nunca duvide, nunca permita que a incredulidade inunde o seu coração e diga que você não pode ter sabedoria. Ele diz que quem não tem sabedoria peça, que Deus dá deliberadamente. Muitas vezes Deus só está à espera que você até... Sabe, eu entendo, muitas pessoas às vezes passam por coisas que são dolorosas, sei lá, por tanta coisa, as coisas às vezes são mais dolorosas para uns que para outros e para outras coisas, porque cada pessoa é diferente da outra e graças a Deus por isso. Mas quando você pede, você às vezes nem tem força para orar, você diz, Senhor, dê-me sabedoria para eu lidar com o meu esposo, com a minha esposa, com a situação dos filhos, a saúde, dê-me sabedoria para eu vencer este problema. Às vezes é melhor você fazer uma oração simples assim, receber uma glória do céu, uma sabedoria do céu que Ele prometeu que daria deliberadamente, do que você ficar calado ou ir buscar a solução, às vezes em entretenimento, para aqui e para ali. Então, clame por inteligência e peça entendimento, busque-os como prata e procure-os como tesouros escondidos. Clame por inteligência, peça entendimento, busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Porque se você conhecer a Deus, eu vou partilhar aqui algo consigo. Há coisas que eu não partilho aqui. Isto aqui é um devocional, uma série de mensagens que eu faço diariamente. Orem por mim para que eu traga sempre uma palavra de vida, para que mais pessoas também sejam alcançadas. Compartilhe também com outras pessoas, tenha essa generosidade. Há muitas coisas que Deus mostra na palavra que eu não partilho aqui, muitas. Hoje de manhã Deus falou-me de várias coisas, de palavras reveladas, que eu às vezes eu sinto assim, se eu for partilhar isto, ou você, as pessoas talvez não estejam preparadas, mas tem outras pessoas com as quais eu partilho.
Então, mas em breve eu vou criar aqui uma forma de eu poder também partilhar estas palavras de uma forma mais extensa, e muitas coisas partilho aqui convosco, muitas palavras reveladas, mas aquelas pessoas que me seguem mais de perto, que não é assim só neste canal público do Instagram, aquelas pessoas que estão mais perto, às vezes é coisas muito poderosas de sabedoria que Deus dá, pérolas muito grandes, e às vezes as pessoas não conseguem valorizar isso, mas quem valoriza. Eu sei que você que está aqui valoriza esta palavra, está atento à voz de Deus, e isto é bom para si. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Então, conhecer a Deus é uma riqueza, é um privilégio. E quando você busca como prata e procura como tesouro escondidos, o que é que acontece? Aqui há uma coisa que somos nós que fazemos, é você que tem que fazer. Você pode ouvir alguém a falar, é o que eu digo, às vezes partilho coisas maravilhosas com as pessoas, partilho aqui coisas, revelações também, sei que estou a abençoar as pessoas e graças a Deus por isso e continua a ser. Mas sei que Deus vai falar coisas pessoalmente, como fala pessoalmente a mim, vai falar pessoalmente assim, mas você tem que clamar por inteligência e pedir entendimento e tem que buscá-los como prata. Então prata é uma coisa maravilhosa, é bonito, sabe aquelas joias mais preciosas que você deseja, o que você mais deseja na vida, o que você mais ama na vida sem ser a Deus agora. Você deve buscar a sabedoria com a mesma fome e com a mesma sede, é assim que você deve buscar por inteligência e pedir entendimento e sabedoria. Você deve de investir nisso, em sabedoria e entendimento, porque isso é uma proteção para a sua vida sobrenatural. Amém? E aqui para terminar, Provérbios 3, 7 diz: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor, afaste-se do mal. Então, há pessoas às vezes que ficam muito impressionadas porque estudaram na faculdade, estudaram muitas coisas e às vezes o nosso conhecimento, por exemplo, eu quando estudei psicanálise, aqueles anos que eu estive a estudar e outros cursos, inteligência, não importa, foram várias, eu estudei várias coisas. E quando eu estudei muito, um dos meus testemunhos é que eu voltei a estudar depois de conhecer Jesus. E o que é que acontece? Quando eu estava a estudar, na minha cabeça eu só pensava assim, isto está escrito na Bíblia, eu já tinha lido isto na Bíblia. Então, às vezes as pessoas seguram-se, mas só que lá está, o ensinamento às vezes que, sem a base da Bíblia, é o ensinamento da sabedoria do homem. Sim, é muito interessante, mas não tem nada desses conhecimentos, dão caminho à eternidade, revelam a glória de Deus, a soberania de Deus, e isso é a maior força, é você conhecer o Evangelho da glória, é você conhecer a soberania de Deus, entender quem é Jesus, é você entender o plano que Deus tem para a humanidade, qual é a maior força que está na Terra. Eu vou deixar isto para você pensar, qual é que é a maior força que está na Terra? Você vai me dizer que é Deus, mas através de si, como nós, filhos e filhos de Deus, como é que nós nos podemos mover como a maior força da Terra? Maior força da Terra, acredite. Então, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então, quando você estuda a palavra, busca sabedoria, vai vir um temor sobre a sua vida. Você às vezes vai fazer certas e determinadas coisas e vai vir um temor sobre a sua vida. Porque você às vezes até lê uma palavra, muitas vezes você lê uma palavra, talvez você agora ouve esta mensagem hoje e não vai acontecer nada assim que o leve a refletir, mas você vai ser tentado. Todos somos tentados. Você vai ser tentado daqui para a frente. E esta palavra vai ser ao seu coração. Você vai se lembrar disto. Alguém pode vir com uma tentação tentando seduzir você com agora isto aqui é novo. É uma coisa da nova era, é uma coisa que te vai transformar, vai te levar a um nível mais alto e podes fazer esta adivinhação aqui, podes cheirar isto aqui, podes meter isto aqui na cabeça, podes meter nos pés, podes vestir isto aqui que vai acontecer. Ou seja, sabedoria humana, mas se você vê que aquilo ali vai levar para o esoterismo e coisas assim, pronto, eu estou a dar aqui um exemplo, mas você pode receber outra proposta qualquer, que é muito sábio e vai desviar o seu coração de Deus e colocando outro Deus no lugar de Deus, você vai vir um temor sobre a sua vida, que você ser tentado para trair a esposa ou o esposo, para largar a sua família, para abandonar aquilo que Deus, o dom, para largar o dom que Deus lhe deu.
pode ser tentado, seduzido por coisas que parecem que é uma sabedoria muito grande. Sabia? Olha, sabia que uma das marcas do anticristo é que ele vai ser uma pessoa muito sábia, que vai fazer muitos milagres, maravilhas, vai fazer coisas sobrenaturais e por isso muitos vão ser enganados. Sabia? Sabia por causa de uma sabedoria que ele tem, mas não é uma sabedoria de Deus, atenção, é uma sabedoria do homem, é uma sabedoria de algo que vai governar a vida dele, que não é o Espírito Santo de Deus. Então, tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém? Posso orar pela sua vida? Paizinho querido, eu quero abençoar esta vida que aqui está, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, dar discernimento, dar entendimento, Senhor. Ilumine, Senhor, esta pessoa, Pai. Que esta pessoa, Pai, possa, Senhor, temer e tremer diante da sua presença, que ela reverencie o Senhor, entenda o Senhor na dimensão e no tamanho que o Senhor tem. Nós não conseguimos entender a sua mente porque o Senhor é muito grandioso, o Senhor é muito maravilhoso. Eu não consigo entender como é que o Senhor criou os céus, criou os mares, criou as galáxias, as estrelas, e ainda chama a cada um de nós pelo nome. Eu não consigo entender, Pai, mas isto já é um suficiente motivo para que nós temamos e tremamos diante da sua grandeza, Pai. Eu abençoo esta vida aqui e que realmente o temor do Senhor venha sobre esta pessoa, para que esta pessoa seja sábio e sábia, em nome de Jesus.